A diretoria do Portimonense de Portugal carrega a esperança de lucrar com o meia Lucas Fernandes, cedido por empréstimo ao Botafogo. Segundo informações do diário A Bola, o time português crê que o time brasileiro irá exercer em breve o direito de compra em definitivo do atleta, situação que ajudaria também ao São Paulo. O empréstimo de Lucas Fernandes é válido até o final de 2023. Por enquanto, o Botafogo pagou ao Portimonense 1 milhão de euros, cerca de 5,5 milhões de reais pelo atleta. Para adquiri-lo em definitivo, precisa desembolsar outros 4 milhões, 22,1 milhões de reais. Quem também pode lucrar com essa negociação é o São Paulo. Primeiro, o tricolor tem direito a uma parte do dinheiro por ser o clube formador do atleta. Além disso, a equipe do Morumbi manteve 50% dos direitos econômicos do atacante na época da venda de Lucas Fernandes ao Portimonense. Mesmo com o encerramento da temporada 2022 do futebol brasileiro, Corinthians e São Paulo aguardavam pelo resultado de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD analisou nesta quarta-feira, dia 22, uma denúncia contra o Corinthians devido a reclamações desrespeitadas do presidente Roberto de Andrade em relação às polêmicas de arbitragem no empate contra o Goiás, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Denunciado e responsabilizado pela conduta do dirigente, o Corinthians foi absolvido em decisão de primeiro grau, ou seja, ainda cabe recurso ao Pleno. A Procuradoria havia denunciado Roberto de Andrade por infração ao artigo 258, inciso 2, do CBJD e o Corinthians no artigo 258-D. Enquanto isso, São Paulo também foi absolvido em relação à utilização de sinalizadores por parte da torcida no empate por 2-2 contra o Atlético Mineiro em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. A denúncia ocorreu após súmula do árbitro Braulio Machado, de Santa Catarina, constatar a utilização de um sinalizador na equipe mandante logo após o primeiro gol do jogo, aos 40 minutos do primeiro tempo. O advogado Thiago Maro sustentou o pedido de absolvição do São Paulo e ainda defendeu a utilização de sinalizadores no futebol brasileiro. A defesa pedia a penalidade mínima ou a absorção do caso, citando também que o tricolor paulista realizou campanhas para evitar a utilização de sinalizadores. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi com um uniforme diferenciado. A estampa da camisa carregava uma estrela amarela histórica, em alusão aos ocorridos em 1938, na Alemanha nazista, na data conhecida como Noite dos Cristais, e que ficou marcada como Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Agora, o tricolor formalizou uma doação da camisa, devidamente autografada pelos jogadores, ao Museu do Holocausto do Brasil. O basquete tricolor se mantém em boa fase no NBB. Nesta quarta-feira, o time comandado por Bruno Mortari derrotou o Caxias por 86-70 no ginásio do SESI em Caxias do Sul e conquistou a terceira vitória fora de casa na competição e o quarto resultado positivo na temporada. O grande destaque da partida foi o armador Elinho, que conseguiu um triplo-duplo, 18 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. O cestinha da partida foi Malcolm Miller, com 22 pontos. Foi a segunda vez na carreira que Elinho chega nesta marca. A primeira vez foi nas quartas de final do NBB na temporada passada. O tricolor tem pouco tempo para descansar. Na sexta-feira, a equipe já volta à quadra para encarar a União Corinthians de Rio Grande do Sul, às 19h30 em Santa Cruz do Sul. É o último jogo no Brasil, antes do time viajar para Buenos Aires, onde disputará a fase final da Liga Sul-Americana. O basquete tricolor iniciou a partida com a mesma formação que derrotou o Bauru na rodada passada. Em um primeiro tempo de poucos pontos, o São Paulo foi melhor e conseguiu vencer por 22-18. No segundo quarto, o time da casa chegou a se aproximar no placar, mas o tricolor venceu por 19-16
e foi para o vestiário com a vantagem de 41-34. Os destaques foram Miller, 11 pontos e 2 rebotes, Bennett, 9 pontos e 3 rebotes, e Elinho, 8 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Para garantir o resultado sem sustos, o basquete tricolor deu show no terceiro quarto e conquistou uma grande vitória por 28-12, deixando a situação bem confortável para garantir mais um resultado positivo. No último quarto, o grande objetivo da equipe foi fazer Elinho chegar ao triplo-duplo, e no último lance da partida o armador passou para Maciel, que enterrou e garantiu a marca histórica. O São Paulo venceu o São José por 3-1 nesta quarta-feira, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino, garantindo a classificação para as semifinais. Micaele, Rafa Travalão e Gláucia balançaram as redes para o tricolor. Larissa Vasconcelos balançou as redes para as donas da casa. O São Paulo entrou em campo nesta quarta-feira, precisando de um empate para confirmar sua classificação para a próxima fase do Paulistão, sem depender de outros resultados. Mas o tricolor começou o jogo ligado e se impôs fora de casa, confirmando seu favoritismo. Com o resultado, São Paulo foi a 27 pontos, garantindo a classificação para as semifinais do Paulistão, como dono da segunda melhor campanha, atrás apenas do Palmeiras, líder com 28 tentos. Essa foi a 8ª vitória do São Paulo em 11 confrontos com São José. O time tricolor também soma outros 2 empates e uma única derrota. Neste ano, as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro em Cotia, e as São Paulinas levaram a melhor por 3-1. Na semifinal, as São Paulinas vão enfrentar o Santos em jogos de ida e volta com a vantagem de decidir em casa.